Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Adjefferson de Matemática do Colégio Seixas Dória, Sistema Integral aí. A nossa aula de hoje é sobre PG, observações que facilitam a resolução de problemas. Como nós temos na fórmula do termo geral, essa fórmula do termo geral nem sempre tem todos os elementos para ser utilizado, e aí essas três observações para facilitar. Por exemplo, primeira observação aqui, nós vamos trabalhar em função de A1 e da razão. Como isso acontece? Se eu tenho um A5, eu posso desmembrar ele com A1 vezes Q à quarta potência. Aí nós temos A5 em função de A1 e a razão. Então essa é uma dica que vai ser a dica da primeira observação, trabalhar em função de A1 e da razão Q. Vejamos no enunciado. Num APG de 5 termos, a soma dos dois primeiros termos, os dois primeiros é 32, a soma dos dois primeiros. E a soma dos dois últimos é 864. Então nós temos os dois últimos, A4 mais A5 igual a 864. Temos o A1 mais o A2 igual a 32. Vejamos que o A4, o A5 e o A2 tem que ser trabalhado em função da razão. O que deve ser feito? Transformar. Transformando o A4, nós temos o A1 vezes Q à terceira potência. Transformando o A5, nós temos o A1 vezes Q à quarta potência. Aí dá 864. O A1 aqui já é o mesmo. O A2 transformando é A1 vezes Q elevado a 1 igual a 32. Percebemos que a redução dos dois vai facilitar em apenas duas incógnitas em questão, o A1 e o Q. Para saber a resposta da questão, que é o terceiro termo, eu vou precisar fazer A3 em função de A1 e de Q, que seria A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Vejamos como resolucionar esse problema. Nós vamos pegar essa equação e essa equação, transformando em um sistema de equação. Então chamamos essa equação aqui de primeira equação. Nós temos aqui A1 vezes Q à terceira mais A1 vezes Q ao quadrado vezes Q à quarta potência. Tudo isso é igual a 864. Já para a segunda, nós temos A1 está aqui, mais A1 vezes Q igual a 32. Por que essa separação? Porque nós vamos trabalhar em fator comum. Observe, o fator comum aqui é o A1 e o Q à terceira. Colocando-se em evidência, nós vamos ter na primeira equação aí o fator de dois termos. Dividindo A1 vezes Q à terceira por A1 vezes Q à terceira, vai dar 1. Mais A1 vezes Q à quarta dividido por A1 vezes Q à terceira. Lembrando da aula anterior sobre divisão de potência, lembram? De mesma base, o que é que acontece? Subtrai os expoentes. Então vai ficar Q elevado a 1. Ou seja, A1 vezes Q à quarta dividido por A1 vezes Q à terceira é igual a Q elevado a 1. Apenas o Q. Então já fizemos a fatoração da primeira parte com fator comum em evidência.
A segunda parte aqui, que seria a segunda equação, temos o fator comum, o A1. Novamente, parênteses, tudo isso dá 32. A1 dividido por A1 dá 1. Mais A1 vezes Q dividido por A1, Q. Vejamos que nós temos para a primeira equação, chamada de 1, e para a segunda equação, chamada de 2. Aí nós vamos proceder aqui, tá? Para não misturar, vou traçar aqui, nós vamos proceder aqui as duas equações como se fosse um sistema de equação de primeiro grau. A1 vezes Q a quarta, aliás, A1 vezes Q a terceira, parêntese, 1 mais Q igual 864. A segunda, A1, parêntese, 1 mais Q igual a 32. Feito isso com as duas equações, nós vamos fazer o cancelamento delas, ou seja, nós vamos dividir a primeira equação com a segunda e eliminar até encontrar um dos termos, no caso o A1 ou a razão Q. Então, temos aqui A1 corta com A1, sobra Q a terceira. A1 por A1, 1 mais Q dividido por 1 mais Q, sobra nada. Elimina, dá 1, certo? Vezes Q a terceira, Q a terceira. 864 dividido por 32 dá 27. Já dá para perceber que eu posso transformar o 27 em uma potência de mesma base. Então nós temos Q a terceira, 3 a terceira. Eliminando aí os em comum, eu apenas tenho o valor de Q. Ou seja, a razão é igual a 3. Ok? A razão é igual a 3. Agora precisamos achar o A1, que a pergunta final é: quem é a terceira? A terceira é A1 vezes Q ao quadrado. Então, se eu já tenho Q, a terceira, facilmente eu posso achar o A1. É escolher nas duas equações, uma delas, e substituir. Então, eu vou substituir na segunda equação, está aqui na segunda, o valor de Q. O valor de Q. Então, a segunda é A1, 1 mais Q. Quanto foi Q? 3. Olha aqui o valor de Q. 3. Tudo isso igual a 32. Vejamos que 3 mais 1, 4. 4 A1 igual a 32. A1 é 32 dividido por 4. Qual é o valor de A1? 8. Então já encontramos a razão, que é 3, e o A1, que é 8. Para calcular o terceiro termo, qualquer que seja o termo, basta de ter o A1 e a razão. Então, no caso do terceiro termo, é A1 vezes a razão ao quadrado. Substituindo aqui, nós temos que o terceiro termo vai ser esse resultado aqui. A1, quanto é A1? 8. 8 vezes Q. Quanto é Q? 3. 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 8, 72. Está aí a resposta encontrada, 72 é o valor final aqui do nosso resultado de A3. Então essa é a nossa primeira observação e aí
Na próxima aula nós continuamos desse ponto. Obrigado.